Fala, meu lindo, minha linda. Olha, não queria ser repetitivo, mas estamos em Israel. Porque essa é uma série muito especial. A gente nunca imaginou que um dia gravaria nesse lugar. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Amém? Amém. Conforme essa jovem disse, se você está vendo esse vídeo, curte ele. O YouTube não sabe que é um vídeo legal assim. Ele fica, não vou mandar para ninguém. Aí você curte, ele fala, não, deve ser bom. Então você curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente, mais pessoas são alcançadas e abençoadas pela palavra. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é bem rapidinho. E é isso. Top. Tô esperando, já fez, já? Não, que às vezes a pessoa não faz. Vou esperar agora, não, que não esperou, vou esperar. Fez, né? Então vamos fazer o seguinte. Lembrando, compartilha o vídeo, manda no grupo. Essa é uma mensagem boa. Você mandar no grupo de família, do WhatsApp que você saiu, volta pro grupo, posta o vídeo, sai de novo. Brincadeira, irmão, brincadeira. Vamos embora, vamos pro vídeo? Obrigado. Eu não dei a deixa certa hoje, né? Deu uma atrapalhadinha, mas vai dar tudo certo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 53. Eu vou falar pra você, o dia que eu li isso aqui, eu quase dei um mortal. Eu não sei da mortal. Então ia ficar muito perigoso. Mas porque eu fiquei tão feliz de ter lido isso daqui. Fiquei tão feliz de ver que o nosso Salvador enfrenta o que nós enfrentamos todos os dias. Sempre vai ter alguém que vai olhar pra você e não vai acreditar na transformação que Jesus fez. Não vai acreditar no plano que Deus tem pra você. Não vai acreditar na mudança que você está vivendo. Tem gente que vai dizer que é fogo de palha. Vão dizer que é de boca pra fora. Que você está no hype de ser cristão. E que tudo isso é passageiro. E que te conhece de verdade. E o que você é de verdade não é o que você está dizendo. Amém. Já entendeu aonde vamos parar? A Bíblia diz, alguém já enfrentou isso? Dá pra ver se eu não estou chovendo no molhado? Alguém que está vivendo um processo de vida nova com Jesus e alguém diz, mas você? Pois é, vamos para a palavra. Jesus, e aconteceu que quando Jesus havia concluído essas parábolas, aleluia, chegando na sua terra, olha que coisa, chegando na sua terra, Jesus estava famoso, estava estourado em tudo quanto é lugar, mas quando ele chegou na terra dele, a Bíblia diz que ensinando ele na sinagoga, de modo que eles se maravilhavam, mas diziam, de onde veio este homem? Que sabedoria! E essas obras poderosas? Aí disseram, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? O que eles estão dizendo? A gente viu esse garoto crescer aqui no nosso meio. Eu já comprei coisa do pai dele. Carpinteiro. Faz coisa boa. Mas esse garoto, com toda essa sabedoria, filho da Maria, daqui do nosso beco, a gente viu esse garoto, a gente viu esse guri no colégio, e agora ele tá ensinando a gente. Ele, sabe, isso aqui pra mim é uma das coisas que me apaixonam, mas me incomodam profundamente. Sempre os nossos maiores inimigos serão os de perto, nunca os de longe. Sempre as pessoas que mais irão desacreditar de nós são aqueles que deveriam mais acreditar na gente. Aqueles que deveriam dizer glória a Deus que alguém do nosso meio está vivendo algo poderoso. Glórias a Jesus que eu vi você na fase difícil e agora estou vendo você numa fase linda.
Mas a vida não é assim. O triste da vida é saber que os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos amar primeiro. Eu vou confessar algo para você. Eu vou abrir o coração, não tanto para não dar confusão e polêmica, mas vou dizer para você, minha maior frustração de quando comecei a pregar o Evangelho é de saber que quem deveria se felicitar e alegrar com os frutos estava chateado com eles. Todas as vezes que eu apanhei, eu não apanhei dos meus inimigos, eu apanhei dos meus irmãos. Todas as vezes que eu fui atacado, eu não fui atacado por inimigos, eu fui atacado por irmãos. José não foi atacado pelos inimigos, José foi atacado pelos irmãos. Jesus não foi atacado pelos seus inimigos, foi atacado pelos seus irmãos. Foi atacado pelos de casa. A loucura disso tudo é que a frustração é maior. Sabe, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Nós carregamos uma síndrome dentro da gente de irmão mais velho. Essa síndrome de irmão mais velho é o que não deixa a gente aceitar o coração do irmão mais novo. É o que faz a gente desacreditar dos processos que alguém está vivendo porque a gente já passou por eles. Uma vez eu li um livro, esse livro foi muito importante para mim, chamado Deus Pródigo. E ele falava sobre a dificuldade do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que um filho mais novo sai de casa, pede a sua herança antecipada, vai embora. Mas daí a Bíblia diz que acaba a herança, ele se arrepende profundamente e volta para casa numa circunstância degradante, humilhante demais. E o seu pai o recebe com muito amor, prepara uma festa para ele. Só que a Bíblia diz que o irmão mais velho, quando descobre que tudo isso está acontecendo, não entra para a festa. Ele fica no lado de fora. E quando o pai dele sai lá para fora para dizer: filho, entra na festa, é o teu irmão mais novo que voltou. E ele diz: não. Em outras palavras, ele está dizendo: ele não merece essa festa. Quem merece essa festa sou eu, que nunca saí do teu lado. Eu sou melhor do que ele. É isso que ele está dizendo. Eu sou melhor do que ele, porque eu sempre te obedeci. E a graça de tudo na vida, ou a curiosidade, é que a minha vida se resume a falar para irmãos mais novos, na sua grande maioria. As histórias que eu ouço sempre são de pessoas que conheceram Jesus há pouco tempo, ou conheceram Jesus dessa maneira há pouco tempo. Porque muitos foram apresentados à religião antes de Jesus, então foram frustrados e, de repente, quando conhecem a figura apaixonante, extraordinária de quem Jesus é, dizem: uau! Então era esse o homem da Bíblia que falavam para mim? Sim, era esse. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nosso amigo fiel. Sempre foi sobre ele. Então eu falo todos os dias para irmãos mais novos. Por mais eu sendo um irmãozinho mais velho, mas aprendi, porque passei por essa fase e descobri algo que faz muito sentido e a gente acaba esquecendo. Todo mundo precisa viver os seus processos, cada um é de um tempo, de uma velocidade, e a gente nunca pode comparar um filho com o outro. Vou te contar um negócio. Meu primeiro filho, João, andou com 1 ano e 15 dias. Aí eu conversava com os outros pais, eles diziam: meu filho andou com 7 meses. É um alienígena. E aí o outro dizia: meu filho andou com 10. E aí tinha um mais humilde que dizia: meu filho andou com 1 ano e pouquinho também. E aquilo me incomodou um pouco, eu confesso para vocês, porque eu queria que o meu filho fosse igual aos outros. E aí nasceu o Noah, o Minion, o Dioclin. O Noah, quando fez 11 meses, levantou e saiu andando. E a gente ficou: vai onde, jovem? E aí veio a Serena. E a Serena tá com 1 ano e 20 e poucos dias. E não tá nem aí pro negócio de andar.
ela descobriu que é melhor no colo. E que tem um pai bobo para levar, um vô mais ainda, uma mãe mais ainda, tá tudo certo para ela. E ela só vai andar quando ela bem decidir. E a gente já entendeu que ela manda mesmo. 3 filhos, 3 times diferentes. É doido isso. Cada um é de um jeito. Cada um de nós aqui somos de uma forma. E a loucura disso tudo é que eu não entendo você, mas Jesus te conhece por inteiro. Eu não sei o teu tempo, mas Jesus conhece o seu tempo. E entenda, Jesus nunca vai te empurrar para correr enquanto você não ter aprendido a caminhar. Jesus nunca vai te obrigar a fazer algo que você não está preparado. É óbvio que Ele quer que você acorde. É óbvio que Ele quer que você viva o plano dEle. Mas Ele vai respeitar o tempo. E isso é dolorido para a gente, pior para os irmãos mais velhos. Jesus é um garoto que cresceu em Nazaré, que todo mundo via ele andando aqui. Eles viram ele na padaria, viram ele na lan house. Na época de Jesus tinha Cyber Jerusalém. Viram ele em todas as fases. E até os 30 anos ele era um garoto normal. É muito doido. Imagina quem estudou com Jesus. Que doideira. O dia que viu Jesus hypado. Que é isso? Quem viu Jesus andar sobre as águas. Que viu Jesus tomar pau na aula de matemática. Que loucura. O homem é diferente. Agora entenda. 30 anos se passaram. Dos 12 aos 30. Ninguém ouviu falar dele. Dos 30, de repente. Esse homem está em todos os assuntos, em todas as mesas, em todas as esferas da sociedade. Só se fala nele. Jesus, o Nazareno, Jesus, o Nazareno. E ele está famoso em todos os lugares. Ele volta para a cidade dele. E a gente espera, uau, a cidade dele está com bandeiras tremulando, dizendo, ele está voltando para casa. Que top, é ele, Jesus. Não. Estão todos bicudos. Porque não conseguiam acreditar que aquele garotinho, filho de José, filho de Maria, poderia ser o Messias. Não conseguiam crer, porque os olhares estavam fixos no passado, não estavam conseguindo enxergar o futuro. E aqui eu quero que você entenda, meu lindo, quem só olha para o teu passado jamais vai conseguir vislumbrar o teu futuro. Não tente projetar a partir da perspectiva do outro sobre a sua vida, você sempre vai se frustrar. Por isso que a figura do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida é tão importante, porque Ele é o único que, quando nos encontrou, conhecia todas as etapas da nossa vida. Ele já viu você no fundo do poço, mas já viu você dando extremamente certo. Ele já viu você passando pela pior tempestade, mas já te viu andando sobre as águas também. 3 améns, tá tudo bem. Tá tudo certo, vai dar tudo certo, Jesus. Eu entendi o Senhor agora. Sabe, Jesus está falando na sinagoga deles. Na sinagoga deles. Do povo dele. Ele tem muita sabedoria. A Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam. Uau! Mas ao mesmo tempo que se maravilhavam, se irritavam. Eu quero que você entenda que assim é a vida, meu lindo. As pessoas não vão acreditar em você. Principalmente aquelas mais de perto. Eu sou muito fofoqueiro e curioso. Então, falo demais, mas escuto coisas que não precisava ouvir. E já ouvi tanta coisa que me machucou lá no começo. Quando as pessoas me viam começando a falar de Jesus e jogavam o meu passado no meu rosto. Uma das vezes eu ouvi uma conversa que não precisava ter ouvido. E a conversa era: esse garoto aí é um foguinho de palha, logo vai passar. Ele tá só empolgado. Um outro me disse:
Tu chegou no limite do crescimento. Tu tá numa panela de pressão e acabou. Você já chegou na tampa. Acabou. Ele era da minha casa, da minha cidade. Trabalhava comigo. Ele olhou pra mim e disse: acabou, é isso aqui. Não tem mais. E eu vislumbrando tudo que Deus estava fazendo, e eu pensava, não é só isso, não é só isso. E quem fazia parte do meu passado dizendo, não, acabou, meu lindo. Eu sei de onde você veio, eu vi você garoto, eu vi você no colégio, eu vi você na escola dominical, eu sei da tua capacidade, é pequenininha demais. E aí Deus está olhando, dizendo, é o tempo. É o tempo. Enquanto engatinhe, continue engatinhando. Enquanto caminhe, se preocupe em caminhar, não tente correr. Não se importe com o que os outros dizem, não se importa com o que pensam. Não se importe se os teus irmãos não acreditam em você. Lindo, é dolorido demais quando pessoas que deveriam amar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida são os primeiros a lançar as pedras contra a nossa história. É triste demais quando nós estamos rompendo dentro da vontade de Jesus e alguém está jogando na gente o nosso passado, dizendo que aquilo é uma mentira. É dolorido demais quando você está sendo transformado por Jesus dia após dia e alguém está olhando para você dizendo que é mentira, que isso não vai acontecer. Eu quero te dar um conselho. E nunca mais esqueça disso. Não importa quem, não importa onde, não importa quando, não importa. A única coisa que precisa dominar o nosso coração e a nossa mente é quem nos chamou. O Senhor Jesus. Ele é o único que deve nos importar. Jesus, o que o Senhor pensa ao meu respeito? Jesus, o que o Senhor quer de mim? E você pode ter certeza, lindo, que as frustrações vão perdendo a cor, porque se tem alguma coisa ou algo que incomoda as pessoas que atacam, é a resistência do tempo. O tempo passa e as pessoas desistem. Eu fico imaginando o rapaz da sinagoga, que depois teve que contar para o amigo que o homem que ele havia criticado ressuscitou. Eu fico imaginando as fofoqueiras de plantão que estavam dizendo, ai, não era ele o Messias? Como que pode? Alguém que disse que iria salvar todo mundo não conseguiu salvar a si próprio. Como é que pode? E Jesus quietinho, só esperando dar o terceiro dia. E os fofoqueiros dizendo, tá vendo? Nazaré é filho do José, irmão. Qual a chance do filho do José com a Maria ser o nosso Salvador? Qual a chance? Eu vi esse rapaz já. E Jesus está quietinho, só esperando o terceiro dia. Bebê, entende? Olha pra mim. A gente não tem que se preocupar com os outros. A gente tem que se preocupar com a missão que Jesus deu pra nós. A gente tem que olhar para aquilo que Jesus nos chamou. Não importa o que estão dizendo. Eu estou falando isso. Mas estão... mas não... O que Jesus está dizendo é o que importa. Se ele diz vai, vá. Se ele diz fique, fique. Se ele dizer corre. Agora não importe mais com a opinião, porque sempre vão duvidar, sempre vão desacreditar, vão olhar pra você. Quem deveria dizer vai dizer não é pra você. E aí você tem que sabe, aquele não importa. O que importa é o que Jesus sabe sobre mim. Eu sou filho dele. Ele é o meu pai. O que os padrastos, os irmãos mais velhos estão tentando dizer, não importa. O que os primos, o que os cunhados, não importa. O que Jesus está dizendo. Aí a Bíblia vai dizer, tá todo mundo fofocando, falando, ele não é o Messias. Eu vi, ele até deu uma palavra na sinagoga maneira lá. O homem sabia falar bem, hein? Mas não era o Messias. Aí a Bíblia diz que ao final do terceiro dia,
final do terceiro dia, ele ressuscitou. E alguém poderia dizer, e provou para todo mundo. Não provou nada para ninguém, porque ele não precisava provar nada para ninguém. Ele só estava obedecendo o Pai dele. A Bíblia diz que ele ressuscitou. E se você for lá no sepulcro dele, está vazio. É o único Deus de toda a história que você não sabe onde o corpo dele está, porque não está mais aqui. Você vai lá no sepulcro, você vai ver, você vai entrar, está vazio. Uma plaquinha na esquerda escrita de maneira singela: He's not here, He's risen. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Sim, ele era o Messias, ele era. E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Que dó desse povo, que tinha a oportunidade de viver milagres extraordinários com Jesus e não reconheceu o seu poder. Talvez um dia alguém vai olhar para você vivendo no centro da vontade de Jesus e vai dizer: que dó, por que eu não aproveitei enquanto estava perto? Que vergonha, por que eu falei mal? Por que eu não acreditei? Que vergonha. Pois é, lindo. Nesse dia, você vai olhar para a sua vida, vai lembrar de todas as pedras, mas vai lembrar que você não está fazendo nada para provar algo para alguém. Você só está fazendo e cumprindo a palavra de Jesus sobre você. Porque nunca foi sobre nós, sempre será sobre Ele. Oh, lindo! Maravilhoso! Tu és o nosso Salvador, Jesus. Somos os gentios que o Senhor decidiu salvar. Somos os meninos que poderiam comer os farelos que caíam da mesa. Mas o Senhor nos escolheu tratar como filhos, filhos amados. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor acredita na gente. O Senhor viu algo em nós que eu não consigo explicar, mas o Senhor viu. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos escolher. Em nome de Jesus.